Quando o Hesíodo escuta a voz das musas, ele está escutando isso mesmo, a voz. Ele não está escutando um discurso. E ele, Hesíodo, se torna um porta-voz. Interessante essa expressão, porta-voz das musas. A poesia, ela é uma sequência musical que produz o efeito do arrebatamento. Ela presentifica a divindade. Ela vai ser uma busca do homem por uma voz pura, sem se preocupar, sem que a preocupação com o sentido atrapalhe a sua busca por falar a voz pura, talvez divina. Já a filosofia, está na República do Platão, ela vai querer se separar da poesia. Mas a poesia, a sequência musical, é pressuposto da filosofia. A filosofia vai querer se separar da poesia, da República do Platão, quando ele diz que o jovem fica sensibilizado, digamos assim, com os poemas. Então eles têm que ser muito bem escolhidos para que o jovem ele se desenvolva de forma viril. Então, o jovem tem que escutar histórias heróicas, enobrecedoras dos heróis e dos deuses de forma enobrecedora também. Aquelas histórias dos deuses que traem, dos heróis imperfeitos, não. Isso não é bom para a formação do jovem. O jovem precisa se formar virilmente, né? O jovem que vai viver na República. E a filosofia, ela vai se preocupar com o discurso, com o sentido, e não com a música, com a poesia. Mas repito, a música é pressuposto da filosofia. Elas se encontram. Um dia que elas se encontram, lembra a distinção que a gente fez nos vídeos anteriores entre o vivente e o falante? O vivente é aquele que emite sons. É o animal que tem o som dele, a voz dele. É o homem que grita. O falante, ele surge quando o vivente, aquele que tem a voz, deixa de existir. A fala, ela surge num espaço vazio. Aproveita, obviamente, da capacidade de emitir sons. Mas não tem mais uma voz. Tem a sequência, as possibilidades de som que o vivente tem. Mas não tem mais a voz, não tem. O homem não é um animal que tem uma voz como o cachorro late. O homem, ele é homem porque ele fala, porque ele passa pelo instante da fala. E a fala, ela então surge nesse hiato entre o puramente sensível e o intelectivo. Tem a separação da linguagem entre o fonético e o logos, o discursivo, ela tem a ver com a separação entre poesia e filosofia.
o Agamben vai aproveitar uma ideia do Platão que está no diálogo de Timeu, da Cora, que ela não é nem o intelectivo, nem o sensível. Ela é aquilo que permite o nascimento do sensível. A Cora é um terceiro elemento, que é ocupada pelo intelectivo e dá o nascimento sensível. No nosso mundo, o mundo sensível, sem deixar a marca dela naquele sensível. O Agamben usa a Cora por causa da ideia de que ele é um espaço vazio, onde ele é um hiato, onde os sons, de alguma maneira, vão dar numa fala, vão dar num discurso. De alguma maneira, não tem uma articulação tão regrada. Esse momento do ato de fala vai ter um sujeito ali, né? O sujeito dessa fala. E essa fala, ela pode ser entendida como uma língua X ou a língua Y, mas é isso que o Agamben quer que nós olhemos. Apesar da gramática tal ou qual, apesar da preocupação com a filosofia, da filosofia, elas têm que ver o simples fato, o fato simples que as pressupõe, o fato da fala. A experiência de ser falante, a experiência da fala, a experiência de ser falante. Então o Agamben quer uma filosofia que olhe para aquele contato entre a poesia e a filosofia. O momento em que a filosofia está suja da poesia, e a poesia também está suja da filosofia, elas não são mais pura poesia nem pura filosofia, que é o momento é um momento, um instante da fala, que a fala se produz. E aí a fala, a gente já viu nos vídeos anteriores, ela é escutada como, ela está falando alguma coisa. A fala tem esse efeito, mas ela não fala a coisa, né? Ela fala sobre alguma coisa, sobre a coisa. Não fala a coisa. Ela usa a palavra como suporte para falar sobre a coisa, mas a coisa não está ali, né? A coisa é o pressuposto da fala, mas ela em si não aparece na fala. Mas a fala é um acontecimento. Ela é um acontecimento por quê? Porque ela é ouvida como sendo a coisa. Mas na verdade ela não é a coisa sendo dita. É a palavra, são um discurso que falam sobre a coisa. Enfim, então aqui no canal, a gente fala da poesia homérica, da poesia do Hesíodo. Na poesia do Hesíodo tem esse caráter de ser a fala das musas e não a fala dos homens. É uma fala com F maiúsculo. Ela está situada, se a gente for olhar para essa diferença entre série fonética e série semântica, está situada na série fonética. A fala das musas não é a fala dos homens. Não é a linguagem humana. A linguagem humana se dá pelo ato de fala. O ato de fala é o ato de humanização. É o ato em que se deixa de ser o vivente e passa a ser o ser humano.
e ele ocorre nesse hiato que é deixado pela voz humana. Então essa é a diferença entre a fala das musas, ou a fala divina, aquela que tem o efeito da presença divina e aquilo que é buscado pelos poetas, para a fala humana, que ocorre a partir do ato de fala. O que vocês estão achando desse estudo? Finalmente a gente conseguiu, então, articular o Agamben com o nosso estudo de mitologia. E ele vai permitir que a gente, então, faça essa distinção entre sequência fonética e sequência semântica, mas também esse contato no ato de fala. Né? Para falar do surgimento do homem enquanto ser falante. Então é isso, pessoal. Até a próxima.